Olá, caríssimos e caríssimas. Iniciando agora o nosso terceiro módulo da disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente e o Adolescente em Conflito com a Lei, dentro da pós-graduação de Ciências Criminais do SESUSC. Tá? Como nós podemos nos lembrar, na aula anterior nós fechamos o último módulo conversando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente na perspectiva de um verdadeiro sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, eu inicio esse momento, esse nosso módulo, pela memória dessa questão, para que a gente entenda que toda pessoa entre 0 e 18 anos, obviamente para nós aqui o enfoque é o adolescente, que seja acusado da prática de ato infracional, né, segue sendo responsabilidade, obviamente que por dentro de cada uma das atribuições, né, mas responsabilidade desse mesmo sistema de garantia de direitos, certo? Então, é importante lembrar, porque não existe a possibilidade, mesmo que a cultura ainda nos provoque nesse sentido, mas não existe a possibilidade de reconhecer, de deixarmos de reconhecê-lo como esse sujeito de direitos e garantias individuais, também sociais, obviamente, e darmos espaço para o retorno do chamado menorismo, né? Que é aquelas permanências que nós muitas vezes podemos perceber. É justamente tendo em vista essas permanências, né, codificação, invisibilidade, institucionalização como única ou primeira ratio diante de uma situação de acusação de prática de ato infracional, perdão, que nós devemos nos cuidar, sermos vigilantes em relação a nós mesmos, dentro das instituições em que trabalhamos, e também em relação aos demais, obviamente com todo respeito, né, no relacionamento que nós precisamos manter de forma institucional. Então, é importante que nesse módulo nós nos voltemos para aquilo que se chama responsabilização estatutária das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, é importante dizer que a base para pensar, para conceber essa responsabilização é, claro, a partir de tudo que já conversamos, né, como eu acabei de dizer, artigo 227, o Estatuto da Criança e do Adolescente de modo geral, mas especificamente para esse tema é o recorte do artigo 228 da Constituição, que diz que a prática de ato antissocial, né, a situação, aquilo que nós chamamos nesse momento já há 30 anos de ato infracional por criança ou adolescente ou por menores de 18 anos, ela deve receber resposta especial, né? Em outras palavras, significa que se vai criar, como se fez realmente, né, uma responsabilização especial. Nessa linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 anos depois, cria, enfim, estipula um recorte, digamos assim, de resposta, que segue sendo sanção. Então, eu tive a oportunidade de escrever um artigo com a minha professora orientadora de doutorado, mestrado e doutorado, na UFSC, professora Josiane Veronese, e esse artigo está disponibilizado para essa turma, né, nos slides, no material de apoio, e também poderá ser objeto de uma avaliação final. É uma avaliação que, vocês vão saber logo em seguida, é uma avaliação à escolha de vocês. Vocês têm 2 atividades possíveis e entre essas 2 existe a atividade 1, como vocês podem ver no slide que eu estou mostrando agora, né? É uma atividade que, então, pretende que nós, então voltando ao assunto, pretende que nós possamos refletir sobre o significado da responsabilização estatutária sem deixar de mantê-la, né, compreendê-la como sanção, como resposta estatal pela prática comprovada de ato infracional, contudo em uma matriz pedagógica, em uma matriz completamente alternativa ao punitivismo, e essa é, obviamente, uma escolha do Constituinte, não há dúvidas, é um consenso de que falar em responsabilização especial na Constituição levou, né, induziu à escolha que fosse alternativa ao punitivismo, que é aquilo que ainda se mantém
para maiores de 18 anos. E aí, nesse campo, eu não preciso entrar de modo algum, vocês tiveram a oportunidade de conversar bastante com os outros colegas, né, do corpo docente dessa maravilhosa pós-graduação, né? Então, nesse sentido, eu trago para vocês, apenas fiz essa menção ao artigo, porque eu estou estimulando que vocês, nessa semana preparatória, realmente escolham a atividade, passem os olhos, e nesse artigo o que me importa, principalmente nesse momento, que vocês têm esse slide à frente de vocês, que fala da parte dogmática, né, que eu coloquei no slide, dogmaticamente falando, entre aspas, né, que nós temos realmente no Estatuto da Criança e do Adolescente o direito material relativo ao tema, né, previsto, regulado nos artigos 103 a 128, e o direito processual nos artigos 171 a 191 do mesmo Estatuto. E aí a gente trabalha, estou pedindo perdão por causa dos barulhos, né, novamente, a gente trabalha aqui, nesse módulo nós vamos trabalhar a parte material, algumas reflexões relativas ao tema, estimular a leitura de base, e também no módulo 4 nós vamos trabalhar juntamente com o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, criado pela Lei 12.594 de 2012. Então, é importante que a gente entenda que é uma área que tem uma base, eu gostaria de justamente entrar nisso agora, tem uma base teórica, uma base obviamente filosófica, porque tudo o que existe em sociedade tem base filosófica, mas tem uma base, e tem, não mais, né? E tem uma base muito prática, né? Que nos leva a uma reflexão profunda mesmo, de praxis, né? Que é o pensar, o refletir, questionar e colocar a mão na massa, e essa mão na massa, esse hands-on, né? Essa prática, ela é uma prática que deve ser atravessada por essa teoria da proteção integral e da responsabilização estatutária não punitivista, essa é a questão que está posta, né? Por isso que pedagógica, então a gente vai trabalhar com a natureza pedagógica, vai trabalhar com socioeducação, são várias terminologias que caminham aqui no campo da responsabilização de adolescentes em conflito com a lei e que fazem então essa prática ser atravessada, ser revisada, ser sempre retomada, e porque volta para a reflexão teórica, que por sua vez vai informar a prática. Então é essa relação que a gente chama de praxis, e é essa relação que deve nos dar, como quem atua, como quem estuda, como quem milita, seja lá em que instituição que militemos, sempre relacionando teoria e prática, jamais entrando na armadilha, digamos assim, de dizer, ou mesmo se não dizendo, pensar e assumir como um princípio que a teoria na prática é diferente. Essa é uma armadilha muito persistente, né? Nos diz muito, fala da nossa sociedade, sem dúvida a gente não deve negar essa realidade, que essa fala, esse senso comum existe, inclusive nas instituições, e tendo em vista que essa é uma realidade, que, digamos assim, é algo que permeia as nossas trocas, as nossas avaliações, o nosso caminho no trabalho em relação à responsabilização estatutária, eu falo de Brasil, eu não falo especificamente de nenhum lugar, falo a partir de uma experiência de caminhadas também nesse país em relação à temática. Então eu trago para esse momento justamente o que tem nesse slide, né? É o lembrete. Nós temos toda uma teoria por baixo, toda uma filosofia, mas nós temos uma dogmática muito clara também. Então, e aí eu organizei esses últimos 2 módulos tendo bastante cuidado, né? O pano de fundo dessa nossa conversa realmente é essa relação entre, né? Essa questão da praxis, que eu acabo de mencionar para vocês. Então eu avanço aqui no próximo slide, que ainda tem o título Responsabilização Estatutária, mas frisando o adolescente em conflito com a lei, né, na questão material. Lembrando que quando a gente fala do direito material, nós estamos falando dos artigos 106 até o artigo 128, na verdade, e eu estimulo, porque eu não vou fazer isso agora aqui, ficar toda hora indo para compartilhamento da lei, embora goste bastante de fazer, estou me controlando, mas estou pedindo para vocês, então, enquanto estão me escutando, terem, né, com vocês esses artigos, porque eu não fiz transcrição aqui nos slides, mas
tenho eles na minha cabeça, mas eu gostaria que vocês também tivessem sempre. Então, eu vou falando com vocês e vou insistir que vocês tenham nas mãos também essas normas, né, nas mãos, entre aspas, né, na tela daí de onde vocês estão estudando, tá certo? Então, a responsabilização estatutária, ela está na parte material, ela tem uma definição do que é o que é o ato infracional. E eu preciso, na verdade, dar a mão à palmatória, porque nesse slide eu não coloquei o artigo 106 a 111, né? Como vocês podem ver. Mas, na verdade, o artigo 103, artigo 104 e artigo 105 são os primeiros e são, não só, obviamente, os primeiros, mas são muito importantes para a gente compreender o que é o ato infracional, quem é o sujeito com que a gente lida aqui quando a gente estuda essa temática, quando a gente aplica essa temática. E o 104, ele repete muito o que a própria Constituição diz no artigo 228, já mencionado por mim, que é uma responsabilização especial. No 103, ele diz, o legislador estatutário, o que é o ato infracional. É importante a gente saber disso. O ato infracional, ele é diferente do outro tipo de ato antissocial, que é o crime, por uma questão de sujeito, quem é o sujeito que pratica, né? Então, é uma questão realmente de trazer aqui a reflexão que existem parâmetros objetivos para se dizer o que é o ato infracional, né? O ato infracional é toda conduta praticada, vejam bem, parece até pegadinha, por criança ou adolescente, e aqui a gente está frisando muito adolescente, a gente mais ou menos já sabe por quê, né? Mas por quê? Essa é uma boa pergunta, né? Mas é por criança ou adolescente, então é toda prática, realmente, toda conduta praticada, melhor dizendo, por criança ou adolescente, que esteja prevista também como reprovável no Código Penal, na legislação penal extravagante, né? Então, isso, na verdade, nos dá parâmetros objetivos e eu gostaria de trazer aqui essa reflexão, porque eu já pesquisei em mais de um lugar o processamento do ato infracional, a reação social aos atos infracionais, e a gente já encontrou, não encontrei sozinha, está publicado, a gente já encontrou adolescentes respondendo medidas socioeducativas de intermediárias, né? Não, obviamente, as mais graves, de internação, por exemplo, as mais leves, mas respondendo, tendo sido processado por atos não tipificados, como, por exemplo, indisciplina escolar, enfim, né? Então, isso é muito sério e nos diz um pouco da importância de sermos vigilantes em relação a essa temática. Mas seguindo, né? Então, essa definição, ela espero que tenha ficado clara. Se não tiver ficado, a gente vai ter a oportunidade de trocar uma boa ideia na próxima semana. E o artigo 104, como eu já disse, ele repete o artigo 228 da Constituição. Já o 105 trabalha, isso é importante, né? O que é, afinal de contas, essa questão da criança, né? Ser lembrada. Óbvio que criança, né? Uma pergunta, a criança pode praticar ato infracional? Pode depender da idade, isso pode acontecer, não é que deva, mas pode, né? A gente sabe disso. Então, nesse sentido, não se deve engavetar, digamos assim, no sentido de não dar nenhuma importância para essa temática, como se, vejam bem, por que o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê responsabilização igual à do adolescente, e não prevê, o artigo 105 diz isso, né? Como se isso quisesse nos legitimasse a não fazermos nada. Nós temos sim, como adultos, como sociedade, como sistema de garantia de direitos, obrigatoriedade de resposta. Essa resposta fica na aplicação de medidas protetivas pelo Conselho Tutelar do município do cometimento do ato, certo? Ou do cometimento que pode passar a aplicação dessas medidas para o Conselho Tutelar de outro município, se for o caso de residência distinta, né? Ou da criança, ou ir para a casa de outra pessoa a partir daquele momento, enfim, é possível, certo? Dito isto, né, nós temos também o conjunto de direitos e garantias previstos para o adolescente. Então, como já dissemos, como já mencionamos, o adolescente, ele recebe medida socioeducativa e ele, nesse sentido, nesse caminho, tem todos os direitos e garantias. Vejam bem, eles são os previstos para os adultos
de modo geral, a gente já tem isso na própria Constituição Federal, no artigo 5º, né, a questão da liberdade, da notícia, de ter bastante consciência do que está sendo acusado, tudo isso está nesse rol de artigos que está referido nesse primeiro parágrafo do slide. Então, mas existe um plus, porque a proteção integral precisa trazer algo a mais, digamos assim, em relação ao adolescente. E no que diz respeito, eu sempre chamo atenção para o artigo 107, o artigo 108, né? Porque a aplicação do artigo 107 e do 108, ela exige mais cuidado. Então, o 107 coloca na responsabilidade das polícias, da autoridade policial, eventualmente, claro, existe uma fase policial na apuração da autoria do ato infracional, veremos no próximo módulo, a parte procedimental, mas é bom dizer que o artigo 107 é uma obrigação, digamos assim, que redunda em garantia para o adolescente e a família, que a situação seja notificada, noticiada à família, e a família seja chamada para o processamento, para a oitiva, para esse processo todo que já começa em algumas situações na fase policial, dentro de uma delegacia, por óbvio, não há como evitar, embora há uma intencionalidade de se evitar o contato dos mais jovens com as delegacias, mas no cometimento de um ato infracional, principalmente alguns mais graves e complexos que exigem mais investigação, as delegacias de polícia são competentes e há uma atribuição importante dentro do sistema de garantia de direitos para a segurança pública, e nesse sentido há a obrigatoriedade de funcionamento bastante também cuidadoso e garantista. E o artigo 107, como eu falei agora, que essa comunicação, esse contato, essa chamada, né, essa garantia da presença dos pais, ela fica na responsabilidade da autoridade policial. Outro artigo, como eu vinha dizendo, é o 108, que trabalha, ou que estipula a internação provisória, né? A internação provisória, ela não é uma medida procedimental, não é uma medida que possa ser tomada em outras palavras, de forma precária. A internação provisória está previsto lá no artigo 108, pode acontecer até 45 dias, ela é diferente da não liberação. Então, a internação provisória é diferente de não liberação de adolescente. Fica aqui essa pulga atrás da orelha para nós fecharmos esse assunto na parte procedimental. Lá na frente, nos artigos 173, 174, 175, a gente vai compreender a não liberação. Ela é uma decisão precária, ela está prevista e é de responsabilidade da autoridade policial. Bastante comum e deve acontecer de forma fluida, se for o caso, dentro da lei, né? É diferente de internação provisória. A internação provisória é uma decisão da autoridade judiciária e é uma decisão tomada com base em mais fundamentos, mais conhecimento do cometimento do ato infracional e das consequências, do contexto em que ocorreu, tá? E essa decisão, ela ocorre informada por todas as partes que já funcionaram naquele processo e ocorre já, há uma confirmação, eventualmente, não precisa, mas pode acontecer de ter havido realmente já não liberação pela autoridade policial e ela é convertida em internação provisória, tá? Isso é o artigo 108. Não é à toa que o legislador colocou essas medidas que eu mencionei agora, dos artigos 107 e 108, que é a comunicação e contato direto com os pais e a internação provisória, no rol de direitos e garantias. Né? Não é à toa do Estatuto. E há outros artigos que poderemos discutir à medida em que também haja interesse, preocupação ou curiosidade por parte da turma, tá? Seguindo, é importante que a gente entenda as medidas socioeducativas em si. Então, também essa discussão ela pode parecer bastante dogmatizada, digamos assim, mas ela precisa ser feita. Ela precisa ter, existe a necessidade de que nós, como eu já falei, tenhamos bastante conhecimento literal, minucioso, cuidadoso dos artigos que nós temos aqui no segundo parágrafo, os artigos 113 a 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, nesta aula, contando com a leitura da parte de vocês dos artigos, como já falei, vou dar pinceladas em relação às medidas.
mas sigo advertindo, para começar falando de advertência, que é a primeira medida socioeducativa, né? Mas sigo advertindo de que há necessidade de conhecimento cuidadoso, né? Porque a nossa tendência é seguirmos punitivistas, ou a nossa tendência também é seguirmos no conhecimento geral, inclusive, identificarmos a responsabilização e, por conseguinte, as medidas com o sistema penal, e aí vem o risco, né, de a gente tropeçar, porque é a cultura mesmo, quem nunca, né, como dizem hoje em dia, e também confundirmos as medidas socioeducativas com penas. Essa é uma questão que está presente naquele artigo que eu mencionei para vocês, que é objeto da reflexão na atividade 1, para os interessados nisso. Eu estimulo que deem uma boa olhadinha já lá no slide onde a gente aponta. E no roteiro também que eu coloco para vocês, que coloquei no material de apoio, certo? Seguindo, então, as medidas socioeducativas, elas pedem que tenhamos atenção à legalidade, como eu disse agora, né? E a elementos que são elementos que nos levam à compreensão de uma natureza pedagógica para as medidas. Então, cada uma delas tem a especificidade que nos provoca a avançarmos para aquilo que chamamos de socioeducação. Então, tanto a advertência, né? Vejam que o rol é um rol que vem das medidas mais simples, algumas quase que auto-executivas, ou seja, elas acontecem dentro do próprio processo de conhecimento, né? da ação socioeducativa, advertência e reparação do dano, muito embora a reparação do dano aconteça fora, obviamente, no mundo dos fatos, né? Mas existe um registro, existe uma possibilidade de haver um registro muito mais resumido, muito mais objetivo, né? A própria leitura dos artigos que prevêem a advertência e reparação do dano nos levam a essa compreensão. E aí, claro, o rol, ele vai complexificando, como a gente pode ver, né? Passamos aí para as intermediárias, a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida, e aqui a professora, mais uma pegadinha, esqueceu de botar a semi-liberdade antes da internação. Aqui temos a semi-liberdade também antes da internação. Eu vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água. E depois de tomada a água, vamos compartilhar aqui novamente o PowerPoint e incluir, como que por mágica, o rol inteiro das medidas socioeducativas. Então, aí sim, vocês podem perceber essa linha de raciocínio que eu vinha trazendo com vocês da progressiva complexidade das medidas, certo? Bom, mas não é tão simples assim. A leitura dos artigos tem que levar também à compreensão de que existem medidas que acontecem dentro do processo, que eu falei agora, advertência e reparação do dano, obviamente, todo o processo tem mediação de equipe interprofissional, não é que nós do direito ou o direito trabalha sozinho essas questões, é uma área muito interdisciplinar, efetivamente, e no processo também, né, nós temos isso muito claro, equipes interprofissionais da psicologia, do serviço social, tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público. Essa é uma luta, digamos assim, no bom sentido, não bélica, mas que nós temos que ter sempre à nossa frente, porque se o direito de modo geral é limitado, quem dirá o direito da criança e do adolescente? Nós precisamos de outros saberes. Mas digo isso por quê? Porque a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida são previstas no SUAS. Aí eu falo devagar, porque nós precisamos entender que o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, foi criado em 2004 no campo político, no plano nacional, na política nacional, melhor dizendo, e em 2011 regulado por lei, então acolhido pelo ordenamento jurídico brasileiro desse jeito mais assim detalhado, na lei, na própria LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, que é da década de 90, mas altera substancialmente em 2011. Então, em 2011, o SUAS é criado dentro da regulação também da Lei Orgânica da Assistência Social, que é um direito fundamental, também da criança e do adolescente, bom dizer. E aí sim, essa importância de falar devagar e chamar a atenção.
Porque a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida estão reguladas detalhadamente, embora referidas na lei que eu mencionei agora, na LOAS, a partir de 2011, mas estão reguladas numa resolução de serviços socioassistenciais do Conselho Nacional de Assistência Social, que é de 2009. Eu tive a oportunidade de escrever sobre isso em mais de um artigo. E se nós pudermos conversar em aula, na nossa roda de conversas maravilhosa, aí eu conto mais histórias para vocês. Mas aqui, para a gente dar conta desse tempo, eu só faço essa ênfase para dizer que são essas duas medidas, elas moram no meu coração. Por isso essa conversa mais assim, tete a tete com vocês. Porque essas duas medidas, elas são intermediárias. Então, nesse desafio de nós superarmos o mero punitivismo para conseguirmos, de alguma forma, intervir, não o Estado sozinho, né? Existe um processo, existe participação de atores, existe participação da família, falaremos isso mais nesse módulo e no próximo, mas é muito importante que a gente entenda que, tendo cuidado individual e cuidado com a família, então, o não afastamento da família e da comunidade evita algumas pioras, algumas sedimentações de práticas antivida. Eu não vou falar práticas criminosas aqui porque nem cabe, mas são práticas, então, o que? Infracionais? Sim, não está errado, mas assim, essa conduta de um adolescente ou de uma adolescente, ela precisa ser compreendida no contexto comunitário, familiar e das políticas públicas. E é muito interessante porque a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida nos dão um espaço para isso, que as experiências exitosas que nós temos são assim de encher os olhos. Então, assim, por isso que eu digo, uma boa leitura, compreender que a prestação de serviço à comunidade, vamos lá então, né? Lá no artigo onde ela está referida no estatuto, ela tem um limite de carga horária semanal, né, de 8 horas, ela não pode intervir na prática, no estudo. Se há uma decisão, porque vamos dizer que o ato infracional, ele tem uma gravidade relativa, ele tem muito mais a ver com a questão patrimonial, ele tem a ver com brigas, ele tem a ver com algumas ameaças, talvez, mas não com... Eu estou dando exemplos aqui para vocês, né? Não necessariamente com porte de algum tipo de arma, enfim, algum comportamento violento reiterado, mas que não tenha chegado a grave ameaça em relação a alguém. A PSC, como a gente chama, que é essa prestação de serviço à comunidade, ela pode e deve ser utilizada, mas de um jeito que a gente entenda que ela não é mágica, ela não vai acontecer pela caneta, né, do juiz e do promotor sozinhos. Então é preciso que se compreenda que existe um serviço criado, que é um serviço socioassistencial, de prestação de serviço à comunidade, que interliga as instituições da comunidade que podem e devem compreender essa prática infracional como uma questão sua também, e recebe o adolescente ou a adolescente. Então, tem atividade na biblioteca, nas bibliotecas, tem atividade em algumas outras repartições públicas. A gente tem que ter muito cuidado para não colocar esse adolescente para trabalhar ou numa execração pública para ficar pintando o muro para todo mundo saber, esse aqui aqueles guris que praticam isso e aquilo, a gente já sabe quem são, daí vem o menorismo, esses são os menores lá. Aí vocês me entendem quando eu digo as permanências menoristas. Isso não adianta nada, porque isso de pedagógico não tem nada, só vai piorar toda a situação em relação à vida, ao projeto de vida, à reflexão em relação à prática de ato infracional na sua própria história. Então, esse reverter a perspectiva simplista, autoritária, até um pouco preguiçosa, digamos assim, da aplicação das medidas, é um caminho muito interessante. E aí a gente aplica mesmo as medidas socioeducativas como ela tem que ser aplicada, tá? A gente tem muitas histórias interessantes para conversar, né? Enfim, tem artigos publicados, mas também tem a caminhada dessa professora que vos fala, que pode ajudar nessa discussão, certo? Muito também interessante é a liberdade assistida. Ela é um pouco mais gravosa, ela vai envolver adolescente já que tenha tido algum tipo de episódio de violência, muito embora não de efetiva violência reiterada e grave contra a pessoa, mas alguma situação que seja patrimonial reiterada e que tenha também algum envolvimento de ameaça, digamos assim, mas que, e aí vem a questão, o adolescente tenha vínculos, né? Ele tem uma família, ele tem esse arranjo familiar ou comunitário
que lhe vá dar mais sustento. Então, a inteligência, a racionalidade vem por meio da caneta do juiz, da promotoria e também da equipe interprofissional, que tem uma relação clara com esse sistema de assistência social, que é o SUAS, que por sua vez tem um serviço, um programa de liberdade assistida inscrito no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, do estadual. Então, tudo isso está previsto no SINASE, também está mencionado no Estatuto da Criança e do Adolescente e está previsto na Lei 12.594, que é de 2012, do SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que eu já mencionei. Essa execução, esse monitoramento do que eu estou falando agora, que é a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, que eu todo esse tempo para vocês pensarem um pouquinho comigo, porque são intermediárias, e do ponto de vista estatístico, elas são as medidas que, se aplicadas corretamente, nos dariam, já nos dão, mas nos dariam muito mais resultado em termos de realmente socioeducação, em termos de reversão de vida, de planejamento, de projeto de vida para os adolescentes com autoria comprovada de ato infracional, tá? A LA, como a gente chama, né, que é o apelido da liberdade assistida, ela também tem um tempo mínimo, ela é mais gravosa, claro, porque ela tem uns 6 meses no mínimo de aplicação, não que os juízes estejam também amarrados em relação a isso, porque se houver algum tipo de resposta muito positiva e quiserem suspender, né, ou até extinguir o processo, entendendo que já está resolvido, há essa liberdade no estatuto, mas não se pode deixar de aplicar antes de 6 meses e passar, por exemplo, a uma mais gravosa. Não, aplicar corretamente, no mínimo 6 meses, para se ver um resultado positivo, porque ela foi bem pensada, ela tem bastante qualidade. Bom, e as mais graves, a semi-liberdade e a internação, que realmente restringem a liberdade física mesmo, a semi-liberdade de forma mais equilibrada ou mais mitigada, digamos assim, essa restrição, porque nos finais de semana e nas noites, e a internação, a mais gravosa, obviamente, que nos remete à institucionalização, que é uma permanência menorista, porém, a institucionalização, ela é pensada dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, anotada, regulada, e também na 12.594, na Lei do SINASE, como uma medida que tem que estar submetida aos princípios da brevidade, da excepcionalidade, né? Obviamente, da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, com todas as reações sociais brasileiras que nós sabemos que existem. A internação, ela, para alguns grupos, ela e isso não sou eu que estou dizendo sozinha, né? Existem vários projetos de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente no Senado e na Câmara. Existe, inclusive, intenção obviamente, impossível de acontecer, né? Mas assim, de alteração nos entes dos estados e municípios, tentando fazer alteração, assim, porque a gente vê de tudo nessa vida, né? Mas realmente o que interessa para nós aqui é dizer que existe toda uma dificuldade de compreensão quando nós falamos que a internação é ela tem que ser a última medida pensada, ela é breve, ela deve ser breve, ela tem no máximo 3 anos o teto dela é 3 anos, né? 3 anos é muito tempo para um adolescente ficar internado. Essa permanência por 3 anos fala muito mais de nós como sociedade e como sistema de garantia de direitos do que daquela pessoa, daquele sujeito em tenra idade, mesmo que a gente diga, não, mas 17 anos, mesmo assim, é 17 anos. Para aquela pessoa que nós entendemos que é o outro, é o monstruoso e sempre vai fazer tudo errado, porque nós não nos identificamos com ele, com ela, muitas vezes, parece 3 anos é pouco, mas é uma pessoa, segue sendo uma pessoa e uma pessoa de tenra idade ainda. Então, essa excepcionalidade, o artigo 122, 121, ele fala da internação inteira, ele explica toda a brevidade nos incisos, a excepcionalidade, a revisão sistemática
em tempo definido nos incisos do artigo 121, que é uma revisão da aplicação da medida. Tudo isso tem que ser feito. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o SINASE, mas é importante dizer que o 121, o 122, eles regulam nesse formato cuidadoso, por dentro dos princípios que eu falei agora, excepcionalidade, brevidade e condição peculiar de pessoa em desenvolvimento do adolescente, detalhadamente. Essa regulação é detalhada, então exige monitoramento da medida, exige cuidado, fiscalização por mais de um órgão, então vai ter Conselho Tutelar para fiscalizar, Ministério Público para fiscalizar e Poder Judiciário para fiscalizar. Tem a autoridade máxima do SINASE, que está sediada em Brasília, controle dos dados, que deve receber os dados, deve tratar os dados em relação à internação, deve responder, mandar sempre para o Ministério Público Estadual a forma, o que está chegando na autoridade central. Existe necessidade de formação continuada em relação aos agentes socioeducativos, à gestão socioeducativa, ou seja, quem está à frente de cada uma dessas unidades de internação, que aqui em Santa Catarina a gente chama de CASE, acho que é CASE que a gente deixou, Centro de Atendimento Socioeducativo, mas outros estados, São Paulo, é FASE, cada estado, como a gente sabe, a gestão da internação e da semiliberdade, diferentemente da gestão da prestação de serviço à comunidade LA, que é municipal, que são aquelas intermediárias, são de gestão municipal, por dentro do serviço socioassistencial que a gente dizia antes, desse tratamento que a gente dá por dentro do SUAS. Já a semiliberdade e a internação tem uma gestão estadual, por isso que eu dizia agora, existe a autoridade em Brasília que organiza, quem recebe os dados, mas que envia todos esses dados e faz o controle para os ministérios públicos. Então, essa ênfase que eu dou é para que a gente entenda que a internação ela não vai ser resolvida com a caneta. A gente sabe disso, mas é bom saber que há muitos detalhes, e esses detalhes estão nessa ligação entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 12.594 do SINASE, certo? Então, seguindo nessas reflexões, né, eu volto para nós avançarmos nessa última parte da aula, né? Falamos assim de modo geral, sobre as medidas, elas sempre dão mais discussão, né? Mas acho que por enquanto temos uma noção em relação ao assunto, certo? A questão da responsabilização estatutária de modo geral traz alguns aspectos que a gente pode destacar, né? A ideia de a idade da responsabilização penal eu trago nesse slide para vocês como um falso problema, né? Não sei, não imagino também que seja um assunto que a gente deva ao qual a gente deva dedicar tanto tempo, mas também como existem esses projetos de lei que eu mencionava para vocês agora, né? Existe uma volta de um furor que pretende solucionar a questão da transgressão, né? Eu acho que a transgressão realmente é um tema importante, nenhum de nós deve fugir desse tipo de discussão, mas é uma falsa questão tendo em vista, e aí vem a minha posição e uma ajuda para a gente pensar um pouquinho, né? Ela é uma falsa questão porque as estatísticas mostram que jamais, com todas as oscilações de estatísticas no nosso país em termos de violência, jamais chegou nem perto de 10% na ocorrência de atos infracionais, tendo assim esse peso todo, né? Nem 10% em relação à prática geral de atos antissociais, tá? Essa questão ela é utilizada, ela é às vezes moeda política, né? Quando a gente sabe que de 2 em 2 anos a gente está em eleições no Brasil, seja para uma esfera, seja para outra, então ela sempre volta à baila nessa época. Os problemas do nosso país de violência existem e são realmente assustadores, né? Mas certamente não é a redução da idade penal a solução para isso. Em suma, a gente se fizesse
tomasse esse tipo de atitude, baixasse, por exemplo, existem projetos até querendo os 12 anos a responsabilidade penal já iniciar. Mas vamos dizer que seja dos 16 anos, que muitos levantam, nós aumentaríamos o sistema penal, o alcance do sistema penal para mais uma faixa considerável da população brasileira. Então, esse sistema penal que está aí, que nós conhecemos, que tem os números e tem a marca e tem cor e tem gênero, e, enfim, tem todas as suas questões punitivistas, aumentaria, entre aspas, a sua clientela. Essa é a solução. Por isso que eu digo que é uma falsa questão, né? A nossa questão principal é nessa linha, compreender o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecer a natureza pedagógica, compreender essa vasta legislação que eu mencionei só nesse módulo, eu já falei de um monte de artigos com vocês, então estudarmos isso e conseguirmos cobrar, né, no bom sentido das nossas instituições, né, no sentido da cidadania mesmo, né? E também existe um debate permeando, que eu coloquei também aqui no nosso slide, sobre como falso problema, né? O debate da impunidade como um mito, né? E eu chamo de areia movediça, digamos assim, né? Quando eu vou discutir, estou fazendo aqui com vocês isso também. Por quê? Porque a gente tem muito essa conversa assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, independente da idade, tem muito essa conversa que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para passar a mão na cabeça e que o adolescente pode fazer o que ele quiser, porque, aí vem a frase, não dá nada. Isso aí tá em todo lugar que a gente vai, principalmente as pessoas mais simples também, mas não só tão simples assim, quem atua mesmo, tem gente que atua na segurança, atua na educação, enfim, são pessoas muito importantes, são atores importantes do sistema de garantia de direitos, né? Em relação aos quais nós temos expectativas enormes, extensas, né? Estão todos nos nossos quadros, estão todos, são servidores, né, que são importantes para nós. Então, essas pessoas que dizem, que referem, que não dá nada, muitas vezes até engavetam situações, esperando ficar pior, para daí sim poder aplicar uma internação, ou esperando os 18 anos para aplicar um... Eu estou rindo, que não quer dizer que eu acho engraçado, né? Mas é uma saída, digamos assim, para nós, né? Que é o tal do debate, porque o Estatuto só traz impunidade, não dá nada. Imagine, né? Esse discurso, principalmente na boca das pessoas e nas práticas das pessoas em relação às quais, eu vinha dizendo agora, nós temos tantas expectativas que nós temos um orçamento público, né, para poder remunerar essas pessoas, gostaríamos que inclusive fossem melhor remuneradas. Os exemplos aí da educação, da segurança, que eu tirei aqui aleatoriamente como exemplos, imaginem, que sério, né? Então, assim, é uma areia movediça, porque é óbvio que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não trabalha com punição mesmo. É verdade que ele não trabalha. Se nós estamos aplicando as medidas socioeducativas como punição, aí nós realmente temos que admitir que estamos aplicando errado, né? Então, mas não dá nada. Dá. O que dá? Dá uma responsabilização. A resposta, ela precisa ter um processo, ela tem um processamento, ela tem defesa técnica, ela tem direitos e garantias, mas ela tem uma clareza no porquê a resposta estatal está acontecendo. O adolescente, o menino e a menina tem que saber por que está sendo processado, tem que entender o que é um ato infracional, tem que se colocar na situação, inclusive dizer mais o que ele pensa ou ela pensa em relação a como sair dessa situação, e nós temos espaço para isso, né? Então, o debate da impunidade é uma areia movediça, porque se eu começar a dizer assim, não, mas dá sim, o Estatuto pune, opa, tá errado, ele não pune, o Estatuto não pune, o Estatuto cria sanção, e essa sanção está prevista e exige muito apuro técnico, além do ético, técnico e ético, né? As medidas, esse slide apenas resume, para nós podermos entender um pouquinho o que já conversamos, para a gente poder finalizar esse bloco, né, esse módulo. Conversamos sobre as medidas socioeducativas, colocamos elas em patamares diferentes de gravidade, como podemos ver aqui nesse slide. E a remissão, sobre ela não falamos ainda, ela está prevista também no Estatuto, ela é obviamente é um perdão, o termo perdão, né? E ela está dentro desse sistema maior que nós herdamos, que nós assinamos em 1985, que são as regras de Beijing, né? Rules,
na ONU, em função da necessidade de desjudicialização. Nós buscamos a desjudicialização. Nós pretendemos que as pessoas que estão com menos de 18 anos tenham as suas situações resolvidas efetivamente. Então, não é engavetamento, como eu já falei várias vezes hoje, aqui nesse módulo, mas tenham resposta, mas a resposta, se puder não ser judicializada e ficar mais clara e mais próxima da comunidade, melhor ainda. Então, a gente tem isso previsto em algumas situações. Tanto é que a própria ideia do restaurativismo, que é a chamada justiça restaurativa, a gente vai trabalhar um pouquinho com ela no próximo módulo, ela veio ao encontro, mas já veio ao encontro daquilo que a proteção integral já dizia em relação ao adolescente. Agora nós estamos falando do maior de idade, né? Então, a gente está aqui circunscrito a essa faixa etária. E a remissão, ela vem justamente para dizer, bom, em todo momento pode haver perdão, até, segundo o estatuto, até a hora em que os autos são conclusos para sentença, né? Pode haver remissão. Essa remissão, isso significa, ela pode ser ministerial, ela pode ser o Ministério Público, quem concede, inclusive, obviamente que tem que ser antes do início da ação socioeducativa, embora o Ministério Público tenha que dar parecer, se houver o quê? A remissão judicial, então depois de iniciada a ação, ela pode tanto suspender, ela pode haver uma suspensão do processo, se tiver alguma medida ainda o juiz e o Ministério Público e a equipe interprofissional entenderem que é melhor o adolescente, mesmo recebendo remissão, seguir cumprindo medidas não das mais graves, mas alguma mais grave, por exemplo, que pode acontecer, isso é a LA, até é bastante discutível, mas já está pacificado que pode. Então, pode acontecer uma remissão, que é um perdão, inclusive com aplicação de medida depois. Quer dizer, é uma coisa que fica estranha, mas pode, né? Por isso que tem que passar toda a equipe interprofissional falar, entender por que na especificidade daquele adolescente vai ser importante. Ou prestação de serviço à comunidade, enfim. E aí, nesse sentido, o adolescente, ele pode e deve receber esse perdão, mas aí, claro, há uma suspensão do processo, né? Não há a extinção ainda, porque daí ele vai ter que ainda cumprir e depois volta a notícia de que cumpriu e aí sim extingue-se o processo. Fica aqui, a gente exemplificou para que você possa estudar a remissão nos artigos onde ela está lá regulada, que é os artigos 126, 127 e 128. Isso que eu estou dizendo aqui, que eu expliquei aqui em poucas palavras, está lá nesses 3 artigos. Tá certo? E a excepcionalidade da privação da liberdade que vem ao encontro, um princípio também das regras, aliás, das regras mínimas da ONU já de 1990, que estava já incorporado na ideia da proteção integral e está presente no artigo 121 que eu falei para vocês e 122. Tanto que o 122, ele é específico para dizer que só se faz restrição de liberdade de ir e vir, que é o caso da internação, quando existe grave ameaça ou violência efetiva contra a pessoa. Então, é nesse momento, não são os atos infracionais patrimoniais repetidos, não é porque não cumpriu corretamente outras medidas, como houve já uma autorização do próprio legislador estatutário, né? Não cumpriu, aplica medida de internação porque o adolescente não cumpriu medidas menos gravosas. Quer dizer, essa é uma questão muito contraditória com o próprio princípio do afastamento do sistema do adolescente. Porque se ele não cumpriu as outras medidas, via de regra, é porque de alguma forma, e aí vem uma questão dá bastante briga, né? De alguma forma, nós, dentro do sistema, não estamos aplicando corretamente, não estamos gerindo, não estamos dando atenção ao apuro técnico suficientemente para aplicarmos as medidas de forma mais qualitativa, digamos assim, para o adolescente criar vínculo e realmente pensar num projeto de vida para ele ou para ela, né? Eu fecho esse módulo, então, lembrando que a violência, e aí o slide que eu tenho para vocês aqui, tem no fundo, né, uma criança que poderia ser uma adolescente, né? Mas se é uma criança virá a sê-lo, um adolescente. E aí a frase do texto Por que a palmada não resolve, de Paula Sareta, né? Violência é um modelo aprendido. Capacidade de amar também é. A infância não é para ser vivida sob ameaças constantes,
com o medo de perigo iminente. É incompatível educar uma criança para amar e respeitar o outro com base no medo, nas ameaças ou castigos, silenciando sua dor, comprometendo seu desenvolvimento. E assim eu fecho, né? Fecho esse módulo, agradecendo a atenção, dizendo que já já nós vamos para o próximo e que eu também sou muito ansiosa para ouvi-los e ouvi-las acerca dessas questões trazidas aqui.